Este é o Trocando Ideias, um programa de perguntas e respostas. Nós temos aqui a companhia do pastor Hernandes para responder as suas perguntas. Então, se você tem dúvida a respeito de vida cristã, a respeito da Bíblia ou qualquer outro assunto, a gente fica com medo às vezes das perguntas que chegam, mas a gente enfrenta, né, pastor? Enfrenta, né, Tiago? Enfrenta. Pedindo graça a Deus, às vezes a gente passa aperto, né? Mas procuramos sempre dar um norte à luz da Bíblia, né? O intuito é que todos cresçamos juntos, tá bom? É desse a jeito. partir dessas perguntas que vocês têm enviado. E começando aqui o programa, eu já quero aproveitar e pedir o seu like aqui no vídeo no YouTube. Nós estamos na programação da EPP TV, mas estamos também no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também no YouTube da Luz para o Caminho. Então, gente, o seu like ajuda demais a gente, ajuda com que o conteúdo seja distribuído. Eu tinha muito medo disso, sabe, pastor? Eu acabei virando a pessoa que pede like no YouTube. Já pensou? Mas de verdade, isso ajuda bastante a gente. Legal. Vamos para o programa de hoje? Vamos lá. Qual é a primeira hoje, Tiago? Espera aí que tem uma vinhetinha de abertura. Bom, então Fica aí que a gente já volta. Voltamos. Agora, em definitivo, nós vamos conversar sobre as perguntas de hoje. Pastor, vamos lá então? Vamos Olha, o Rogério dos Santos nos mandou uma pergunta. E é a seguinte: pastor, o que o senhor acha dos elementos judaicos cada vez mais presentes na igreja brasileira? Ô, Tiago, essa pergunta é interessantíssima. Eu tenho levado, com a graça de Deus, Tiago, caravanas a Israel praticamente todos os anos, nos últimos anos. E eu percebo que tem muita gente que vai a Israel com uma visão muito mística. Por exemplo, gente que traz água do Jordão, gente que traz pedra na mala, achando que alguma coisa tirada de lá de Israel é uma coisa mística, que tem poderes espirituais. Isso funciona? Não, não funciona. Meu papel é exatamente desmistificar isso nas caravanas que eu levo. Então, tem muita gente que... O que acontece? A maioria dos guias são judeus, claro, né? E eles, embora conheçam as coisas para dar as informações aos turistas, mas o viés deles é esse. Então, as pessoas voltam de lá trazendo os objetos do templo judaico, a Arca da Aliança, a menorá e outros instrumentos que são instrumentos bíblicos, mas que tiveram a sua função pedagógica apontando para Cristo. Porque Cristo foi representado pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança, por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara de Arão que floresceu. Cristo foi simbolizado pelo templo, Cristo foi simbolizado pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo isso, Tiago, era uma sombra da realidade que se cumpriu em Cristo. Então, hoje, quando uma igreja importa os elementos judaicos do culto judaico para o culto cristão, ele não entendeu que tudo isso já se cumpriu em Cristo. É só ler Hebreus. A carta aos Hebreus foi escrita exatamente para orientar as pessoas nesse sentido. Então, é preocupante quando a igreja evangélica brasileira está se tornando uma igreja cada vez mais judaizante. Isso é voltar para a sombra, quando a realidade já chegou. O argumento do autor aos Hebreus é que Cristo é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. Cristo é perfeito, se cumpriu nele. Nós devemos ter a simplicidade da pureza do Evangelho, conforme recebemos pelos apóstolos, e caminhar nessa direção. Ju Silva nos enviou uma pergunta, e é a seguinte: pastor, tanto sofrimento e perseguição, eu não consigo mais servir a Deus. Eu sinto falta, mas eu não consigo voltar. O que fazer? Veja bem, primeiro talvez haja aqui uma espécie de visão romântica do cristianismo que se recebeu. Eu vou me tornar um cristão, minha vida vai melhorar, e agora vai estar tudo bem,
todo mundo vai gostar de mim, eu vou ter um sucesso na vida profissional, minha família vai me amar, a vida vai ser cor-de-rosa, vou navegar em mares calmos, vou voar em céu de brigadeiro. Para um pouquinho. É isso mesmo que está na Bíblia? Ou a Bíblia diz que quem quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido? Ou entender que Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou vamos entender que o mundo vai nos odiar. Então, é claro que ninguém gosta de ser atribulado, né, Tiago? Ninguém gosta de sofrer perseguição. Ninguém gosta de dor. Claro. Agora, o fato de existir perseguição e sofrimento não deve me levar a me afastar de Deus, nem me ausentar da igreja. Porém, e sobretudo, eu preciso ainda mais buscar a Deus, porque é nele que eu encontro refúgio, é nele que eu encontro consolo, é nele que eu encontro direção, e é na igreja que eu preciso estar. Na igreja que eu preciso estar. É lá que eu recebo palavra de encorajamento, a palavra de Deus restaura a alma, alegra o coração, dá sabedoria aos simples, ilumina os olhos. Então, eu não posso me afastar, eu preciso me engajar ainda mais. Pastor, olha só a pergunta da Ana Carolina. Então, vamos lá. Pastor, a tendência bíblica é piorar, segundo o Apocalipse diz. Então, por que orar pedindo por melhora para o mundo se já está certo o fim? Bom, talvez essa pergunta aí, Tiago, tenha a ver com um viés escatológico, de pano de fundo. Porque existe uma corrente escatológica que quase aplaude a tragédia. Porque o fim está chegando. Então o mundo vai piorar, então que piore mesmo, porque Jesus está voltando. Não é essa a visão bíblica. A visão bíblica é que, embora eu saiba que o mundo vai piorar, e quem disse foi Jesus, pois multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O apóstolo Paulo diz que este tempo do fim, ou seja, da segunda vinda de Cristo, não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade. É o pouco tempo de Satanás, é a grande tribulação. Porém, nós não somos conformistas. Nós somos a contracultura. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos ser parceiros do erro, nem coniventes com ele. Nesse tempo em que vivemos, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos pregar a palavra de Deus, que é a verdade no mundo de mentira. Devemos ser um luzeiro a brilhar no mundo de trevas. Devemos nos colocar contra toda prática ilícita, ilegal e imoral que tentam impor na sociedade. Nós somos uma comunidade de contracultura numa cultura pagã. Então, a posição do cristão é de orar para que Deus salve pessoas, para que Deus oriente os governos, para que Deus dê sabedoria aos legisladores, para que Deus dê senso de justiça aos juízes e às cortes. É essa a nossa oração, e é essa a nossa bandeira, e é essa a nossa postura, e esse é o nosso compromisso. Não de cruzar os braços e dizer, vou orar, mas não, porque o mundo vai piorar mesmo, Jesus vai voltar mesmo, então deixa o pau quebrar. Não, essa não é a postura de um cristão maduro. Muito bem. Reverendo Hernandes, o que o senhor achou do programa de hoje? Legal. Muito bom, não? As perguntas são boas, porque elas refletem, Tiago, os bastidores da igreja. O que as pessoas estão sentindo e, às vezes, nem sempre tendo a oportunidade de perguntar, e nem sempre encontrando uma resposta bíblica às suas dúvidas, às suas angústias, aos seus questionamentos. Sim. Então, aproveite e mande também sua dúvida, seu questionamento para nós. Aparece para você o e-mail para que você mande para cá. Rogério dos Santos, Ju Silva, Ana Carolina, muito obrigado. Vocês fizeram o programa Trocando Ideias de hoje. Pastor Hernandes, eu estava olhando no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Sim. Sabe o que eu achei lá? A programação da igreja e os cultos legendados em diversas línguas. Exato. Mandarim, alemão,
russo, francês, inglês, italiano, espanhol. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Tiago, ela tem um compromisso de levar o Evangelho até os confins da terra. Isso é uma grande bênção. Muito bom. Uma grande bênção. Onde fica a igreja, pastor? Para quem está em São Paulo? Pois bem, olha gente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, exatamente do lado da Ponte Cidade Universitária. Se você mora em São Paulo, está procurando uma igreja para você e para a sua família, venha para cá. Pastor Arival Dias Casimiro é o nosso pastor, eu sou um pastor colaborador da igreja, estou lá também, junto com o pastor Arival, nessa linda jornada de levar a esperança do Evangelho à nação brasileira e fora da nação brasileira. Se você mora noutra região, você pode, como o Tiago disse, acessar o canal do YouTube, né, Tiago? Isso. Inclusive, se você puder nos ajudar aí, espalhe aí esses sermões legendados, né? Tiago, no período desse conflito lá da Rússia e Ucrânia, uma pessoa investiu recursos para implementar esses sermões e mais de 1 milhão de pessoas assistiram os sermões em russo. Em russo. Então, você pode nos ajudar a espalhar esta boa nova do Evangelho pelo canal do YouTube da igreja ou pela IPP TV, que tem uma programação maravilhosa todos os dias, 24 horas no ar, para abençoar a sua vida. Fica o convite também para que você siga o reverendo Arival nas redes sociais e o pastor Hernandes também. Está aí o @ dos dois para vocês seguirem e acompanharem o conteúdo deles também. Gente, a gente vai se despedindo por aqui. Pois é, passou rápido, né? Passou, foi muito bom. Foi muito bom. Um abraço, gente, até o próximo programa. Até lá.